Bom, preenchedor comecei a trabalhar em 2005, que era antes de ter essa febre de preenchedor que a gente ouve falar hoje em dia, que as pessoas, às vezes a gente não tem certeza da formação e elas já fazem os preenchedores, porque as pessoas estão achando que é muito simples e não é muito simples. A técnica foi mudando ao longo dos anos. Então, o que, que a gente pensa quando vai fazer um preenchedor? A primeira coisa é o diagnóstico. Você tem que avaliar a face e ver onde realmente precisa. E a técnica atual, você aplica em uma região para fazer efeito em outra. Então, essa que é a sacada, vamos dizer assim. Você aplica aqui para fazer efeito lá, você aplica lá para fazer efeito aqui. Então, você não fica preenchendo vazios como a gente fazia anteriormente. Agora, tem uma outra forma de aplicar, que é essa que está mais banalizada, que você coloca em todo mundo todos os pontos que embelezam, e a pessoa fica um pouco incoerente, essa é a minha opinião. Então, eu vou lá e faço uma malar bem grande, uma mandíbula bem grande, um queixo bem grande, boca bem grande, e tudo bem marcadinho. E aí, o que acontece é que você vai ter uma pessoa que fica aquele padrão, que é o que muitas pessoas têm medo, de ir para esse padrão. Então, não falando ainda de complicação, mas falando de o que eu penso, eu acho importantíssimo fazer o diagnóstico. Porque daí a gente vai, essa paciente precisa de malar, mas ela nunca teve queixo, por que eu vou colocar um queixo enorme? Se a pessoa tem um -4 de queixo, vamos trazer para o -2 ou então para o -1, mas manter as características que identificam aquela personalização, aquela coisa de cada um mantendo as suas características. Essa é a minha forma de pensar no preenchedor. E também pensar na complicação, porque a gente tem essa máxima de faz o procedimento quem consegue tratar aquela complicação. Se eu não sou capacitada para tratar aquela complicação, então, teoricamente, eu não poderia me arriscar. Porque daí, quando eu complico, eu faço o quê? Eu ligo para uma pessoa mais capacitada que eu. Essa que é a questão, entendeu? Então, a pessoa tem que saber lidar com reação alérgica, tem que saber lidar com necrose, ou então, sei lá, algum problema que você percebe que obstrui um vaso e que pode vir a virar necrose, se você não tiver uma conduta mais rápida, vamos colocar. Encapsulamento. Ele pode ser por algum procedimento não tão bem conduzido, ou então ele pode ser simplesmente uma coisa que acontece, que daí a gente tira e depois faz de novo, porque como está num corpo humano, se você tiver, por exemplo, uma infecção mais avançada, mais importante, uma gripe, por exemplo, pode ser que o seu preenchedor responda àquela gripe, entendeu? E aí, às vezes, esse paciente pode ter um encapsulamento, mesmo um procedimento bem realizado. Então, isso não dá para julgar o profissional por isso. O importante é como ele conduz. Então, ele vai tirar o seu procedimento, ele vai entrar com alguma medicação que vai equilibrar. Agora, se você se sente acolhida na hora que você tem um problema, pronto, é um bom profissional, está conduzindo de uma forma correta. Agora, tem uma complicação, o profissional desaparece, aí eu acho que é o problema, né?